Cultura Racional, Universo e Desencanto, página 27. O dever de fazer propaganda do conhecimento racional socialmente de porta em porta para a salvação da humanidade, se quiser voltar para o seu mundo de origem, o mundo racional. E assim, depois que entrou a fase racional, tudo é racional, e por tudo ser racional, todos os vírus são racionais, em recuperação da fase natural da natureza. Se o natural da natureza é racional, tudo é racional, mas em recuperação para irem se desenvolvendo racionalmente. Os vírus estão se desenvolvendo racionalmente, como tudo se desenvolvendo, se transformando de animal racional para racional. É a recuperação da humanidade, dos vírus, tudo se desenvolvendo até chegar ao ponto de desenvolvimento total. Depois de desenvolvidos totalmente, é que estão prontos para entrarem em ação e gerarem fetos racionais. E, por isso, a fase racional é uma fase de recuperação do animal racional e de todos os vírus e de tudo existente na natureza. Então, os vírus recuperados pela fase racional vão se desenvolvendo dentro da fase racional racionalmente. Depois de desenvolvidos racionalmente e prontos dentro da fase, depois de desenvolvidos estão prontos, depois de prontos estão ligados à fase. E então aí vem a incubação da energia racional. Depois de incubados na energia racional é que começa a fabricação do aparelho racional. E como o aparelho racional já nascem ligados ao mundo racional, e por estarem ligados no mundo racional, têm noção verdadeira de tudo que existe, não precisando aprender coisa alguma porque não são bichos. Então já nascem falando, alegres, felizes, cantando, porque são verdadeiros conscientes. Esta é que é a transformação dessa deformação para o estado natural de racional. É a mesma coisa com os seres humanos, o desenvolvimento do raciocínio, até ficar desenvolvido de tudo e se ligar ao mundo racional. O mundo de origem é uma mudança de fase. Estavam ligados aí embaixo ao elétrico e magnético, ligados ao chão. E agora, na fase racional, a ligação é em cima, no mundo racional. Então, o desenvolvimento é outro, a preparação é outra, a feitura é outra, a vida é outra, o viver é outro e os modos completamente diferentes. É a mesma coisa. Os civilizados têm um modo de viver completamente diferente dos selvagens, e o racional a mesma coisa. Tem um modo completamente diferente de viver e bem diferente do que o civilizado. O civilizado muito mais adiantado do que o selvagem, e a fase racional muito mais adiantada que o civilizado. As transformações cada vez para melhor de selvagens passaram para civilizados. Melhoraram muito de civilizados, passando agora para aparelho racional, melhorando ainda mais. E de aparelho racional voltando para racionais, puros, limpos e perfeitos, do mundo de sua origem, melhorando definitivamente. Então todas essas fases são para melhorar cada vez mais para todos. Cada vez melhor e cada vez melhor. A evolução natural da natureza, porque tudo tem dono. Se não tivesse dono, não existia. Tudo existe quem fez. Se não existisse quem fez, não existia o feito. De forma que todas essas transformações são todas feitas naturalmente, em doses mínimas, para não haver impacto, nem choques, nem transformações bruscas. Então é dado em doses mínimas para irem mudando sem sentir.
Tudo que é natural não há abalos, e por isso todos crescem sem sentir, envelhecem sem sentir. E assim está aí como é a preparação de tudo e de todos. A preparação dos vírus e, no ser humano, o desenvolvimento do raciocínio e no ser humano, o desenvolvimento dos vírus até ficarem prontos para serem incubados naturalmente na energia racional. Assim é o ser humano. Desenvolver o raciocínio para ficarem prontos e se ligarem à energia racional. Ligando ao mundo racional, estão prontos para se ligar à energia racional. E assim, tudo chega muito mais depressa do que possam imaginar, porque tudo está sob o poder natural da natureza racional. Então tudo chega naturalmente, muito mais depressa do que possam imaginar, por serem movimentos naturais da natureza, que trabalha e funciona noite e dia e noite sem parar. Então chega tudo dessa forma muito rápido, por estar tudo sob o domínio do poder natural da natureza. Mas o bicho, como sempre, imprudente, quer tudo de um momento para outro, como coisa que ele cresceu de um momento para outro. Tudo obedece à regra natural da natureza, do desenvolvimento de tudo. Com um dia de nascido é uma coisa, com um ano mais desenvolvido, com 7 anos, muito mais, com 14, muito mais. Tudo obedece às regras naturais da natureza. Mas chega tudo e todos em seus lugares. Os vírus, dentro da fase racional, com um dia é uma coisa, com 7, outra, com mais 7, outra, com mais 7, outra coisa, muito mais desenvolvida, até chegarem à sua perfeição do desenvolvimento. Chegarem, como costumam dizer, na condição de adultos. Depois que estiverem prontos na energia racional, são incubados na energia racional. Então a geração toda é racional, porque os vírus todos ligados à energia racional. É uma geração linda que não dá trabalho de espécie alguma, porque quando nasce já tem noção, mais perfeita e consciente do que qualquer adulto da fase de animal racional. Sabem tudo, conhecem o princípio e o fim de tudo. Não precisam aprender coisa alguma. É a fase positiva, consciente, racional do aparelho racional na Terra. Então, nascem todos felizes e contentes, porque não há sofrimento. Não adoecem, porque são formados e gerados pela energia pura, a energia racional. Já nascem ligados ao mundo racional e, por não adoecerem, a duração é longa e de forma que a vida é muito diferente desta de animal racional, porque como animal racional estão ligados aí à terra, aí embaixo estão ligados aí ao chão, ligados aí a esse conjunto elétrico e magnético, e como aparelhos racionais estão ligados em cima, no mundo racional. Então, é uma formação completamente diferente, como os civilizados, numa formação diferente e muito diferente dos selvagens, e o aparelho racional, muito diferente do animal racional, como o civilizado, muito diferente do selvagem, porque antes de serem civilizados eram selvagens, antes de serem selvagens eram monstros, antes de serem monstros eram monstrengos, antes de serem monstrengos eram monstrinhos, antes de serem monstrinhos eram vírus, e assim sucessivamente.
antes de serem vírus, eram planície gomosa. Antes de serem planície gomosa, era uma planície em degeneração. Antes de ser uma planície em degeneração, era uma planície pura, limpa e perfeita, em preparação, e por não estar preparada para entrar em progresso, é que uns tantos entraram nela, abusando da vontade. A vontade é livre, e começaram a descerem conforme desciam, iam se degenerando, e, à medida que desciam, iam se transformando em outros seres, porque nada se acaba, tudo se transforma. E assim foi o princípio da origem e a origem desta vida existente, que passaram por tantas transformações e ficaram completamente desconhecidos do passado e de outras eras e de outras fases. E tudo até hoje, para saberem, é preciso aprender. E assim foi essa vida que se constituiu assim desta maneira, vida de renegados que renegam as condições de vida que têm, por não conhecerem o passado, e por não conhecerem o passado, é que não sabiam que o mundo era consequência dos seus próprios habitantes, e de onde saíram, e por onde entraram, para chegarem até aí nas condições em que estão, que desconheciam todo o passado, e considerando a vida um mistério e o mundo um ser misterioso, e assim tudo se passou e ninguém sabia. E hoje todos sabendo, porque vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Então, depois da sublime vida racional organizada, o mundo terreno se tornará um verdadeiro paraíso racional, que a evolução racional e o progresso racional é muito diferente do progresso do bicho racional, como o progresso do civilizado, muito diferente do progresso dos selvagens, como o progresso dos selvagens era muito diferente do progresso dos monstros, monstrinhos, monstrões, e assim sucessivamente, até que chegassem no verdadeiro lugar certo. Então passaram por todo esse currículo de lapidação e agora chegando na fase final, que é a fase racional. Tudo isto são evoluções naturais da natureza que vem evoluindo naturalmente para chegar no seu verdadeiro lugar, por estar fora do seu verdadeiro lugar. E por estar fora, passaram por essas fases todas de lapidação. Agora, hoje, na fase racional, toda a humanidade mudará completamente de bem para melhor, saindo do inferno, entrando no céu, que é o mundo racional. E por isso todos que têm conhecimento do que é cultura racional, todos estão completamente mudados para bem, para melhor, e quanto mais tempo, mais mudados ainda, mais equilibrados, mais perfeitos, mais fortes, e cada vez mais fortes. Porque as fraquezas eram da fase de animal de origem racional, e assim vejam a brilhante e memorável ilustração do verdadeiro conhecimento de salvação de todos, dessa situação deplorável que se encontravam nesta categoria ridícula de animal de origem racional. Então ficou sendo animal racional. O animal é aquele que se anima a conhecer tudo, a saber tudo, para ver se livra do mal. Esses são ligados mais à energia elétrica. E tem também o bicho racional,
O bicho é aquele que não quer saber de coisa nenhuma, está ligado mais ao magnético, então leva a vida igualmente ao bicho irracional, da toca para o passeio, do passeio para a toca, da toca para o trabalho, do trabalho para a toca. Resume sim a vida como um animal irracional. Então esses são considerados bichos racionais. Resume a vida em 3 coisas: de casa para o trabalho, do trabalho para a casa, de casa para os passeios, dos passeios para a casa. Vive numa vida estúpida, sem lógica, sem base, completamente vazia, não se interessando por coisa alguma, não sabendo coisa alguma, se regulamentando somente na vida de bicho. E esses assim são teimosos, rebeldes por serem bichos, em figura de gente. Esses assim, dessa classe de animal racional, que passam para outra classe inferior, igualmente a vida de bicho que levou. Aí segue as classes inferiores, vai correr toda a hierarquia de bicho. Porque na classe de animal racional já vivia como um bicho racional, e por viver como um bicho racional, passa para a classe inferior. E, passando para a classe inferior, vai correr todas as classes do animal irracional. Estas vastíssimas classes da imensidão, do tempo e do espaço, porque o bicho racional, ele não aceita coisa nenhuma, ele não quer saber de coisa alguma, ele não admite nada, ele somente quer viver como ele pensa que deva viver, não se interessa por nada e não pensa em nada. É um verdadeiro bicho com aparência humana, é o verdadeiro vegetal com forma de bicho racional, que depende de tudo para poder viver e não procura saber e conhecer quem fez. Isso tudo para lhe manter. Vive igualmente uma parasita que depende de tudo para poder viver e não procura quem lhe deu esse tudo, quem fez esse tudo. Não quer saber, não interessa quem fez. Tudo isso para lhe manter. É um verdadeiro parasita que vive em cima desta terra sem saber porquê, nem para quê, e como vive como bicho. Não quer saber, porque o bicho não quer saber de coisa alguma. O bicho, tendo a barriga cheia, não quer saber de nada, não quer saber quem é o dono desse tudo e quem fez esse tudo para lhe manter. E ainda diz: quem fez esse tudo fez porque quis fazer. E se eu estou aqui é porque me fizeram e me botaram aqui. Mas eu não pedi a ninguém para vir aqui. E como eu não pedi a ninguém para vir aqui, não tenho culpa de estar aqui. Eu não pedi que ninguém me fizesse. E por isso eu não sou culpado de estar aqui. Quem me fez assim é o único culpado de eu ser assim. O bicho desconhece que o mundo é consequência de seus próprios habitantes. O bicho desconhece. E o culpado dele ser assim é ele mesmo. Mas por não se conhecer e não procurar se conhecer, e por não procurar o porquê de assim ser, falam inconscientemente um montão de bobagens, de asneiras, de verdadeiros desequilibrados, ao passo que, se ele procurasse saber de onde ele veio e para onde ele vai, e o porquê ele assim é, o porquê todos assim são, iria saber que o causador de seu ser assim foi ele mesmo, e quais foram os primeiros passos que deu quando entrou pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, e daí pelas infinidades de condições que passou, chegou às condições que está,
E, por nada saber de sua formação, o bicho se complica, porque todo bicho é metido a sabichão. Então diz o bicho: quem são os culpados da minha existência nesse mundo? Foi quem me fez assim e me botou nesse mundo. Eu não pedi para nascer. Então quem me fez tem que me manter. Como quem diz que a natureza é culpada de sua existência. E ao passo que, se ele fosse um animal racional, ele saberia que o único culpado da existência dele em cima dessa terra foi ele mesmo. Porque o animal racional se anima a conhecer tudo, a saber tudo, a tomar conhecimento de tudo, a pesquisar tudo, a tomar conhecimento de tudo, procurando sempre acertar, experimentando tudo para ver se acerta ou não. O animal racional é inteligente e o bicho racional tem as entranhas completamente magnética, igualmente ao irracional. Então o bicho racional pensa completamente diferente do animal racional. O animal racional evolui e progride, e o bicho racional, nem uma coisa nem outra, é parado, é um parasita que parou sentado no magnético, e por ser parado não evolui, nem progride, é um verdadeiro nocivo a si mesmo. Então resume a vida igualmente ao bicho irracional. Da toca, que é a casa para o trabalho, do trabalho para a toca, da toca para os passeios e dos passeios para a toca. E assim vive a vida de um vegetal ambulante, de um parasita ambulante, de um verdadeiro bicho com aparência de humano. Esses assim são rudes demais, desconfiados, medrosos, com o magnético lhe destruindo, envelhecendo antes do tempo, por julgar a vida da forma que bem lhe parece. É um morto-vivo. Então esses, assim e essas, já estão em vida na classe inferior, e nesta vida, ao se transformarem em outra vida, já nasce em classes inferiores. E é por isso que as classes inferiores têm mais habitantes do que na classe superior de animal racional. Esses, assim, abusam do livre-arbítrio, abusam da livre expansão da vontade, da liberdade da vontade. Esses, assim, correrão todas as classes inferiores e também os comodistas, que não cumprem o dever de fazer a propaganda, são egoístas. Esses também, a passos largos para as classes inferiores, porque somente querem saber de si, e o resto que se arranje. Tem tempo para tudo, menos para fazer a propaganda, de porta em porta, que é a ordem do mundo racional. Não tem tempo, não podem. Esses são leitores que não têm condições de voltar para o mundo racional por não cumprirem com a ordem do racional superior o dever de fazer propaganda de porta em porta para salvar quem está sofrendo, quem está penando. Esses são egoístas, somente querem o bem de si e o resto que se arranje, e obedecerem ao racional superior. Não tem tempo para tudo, só não tem tempo para o dever de fazer propaganda. Então, esses a passos largos para as classes inferiores, e é por causa dos abusos que aí estão, nessas condições, penando e sofrendo, e aí continuam com esses desrespeitos, com esses abusos. Então descem para as classes inferiores. Esses, assim, não têm nada que se aproveite, somente aparência só.
não respeitam a verdade das verdades e não podem contar com ela. Não podem contar com o mundo racional para lhes salvar, por não respeitarem nem obedecerem às ordens do mundo racional, que é fazer a propaganda social de porta em porta. Olhem bem, de porta em porta. Olhem bem, de porta em porta, a propaganda social, associando assim com a sociedade, para salvar quem está sofrendo, quem está agonizando, quem está procurando a salvação e o Salvador, e não o encontram. Mas esses assim são rebeldes, teimosos e egoístas, comodistas, só querem saber de si. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e sempre eu, e o resto que se arranje. Esses e essas descem para classes inferiores. Para tudo tem tempo, só não tem tempo para respeitarem e obedecerem às ordens do mundo racional, que é bater de porta em porta para salvar quem está necessitado. Então esses e essas não têm condições de subir para o mundo racional, se negam a salvar a sociedade, ou têm medo da sociedade, ou têm vergonha da sociedade, não vai pedir nada à sociedade, vai levar a salvação à sociedade. Esses, assim, estão muito magnetizados e sofrem muito. E assim o mundo chegou no seu fim. Uns tantos que descem para classes inferiores por desrespeito ao mundo racional, e muitos que sobem para o mundo racional pelo respeito ao mundo racional, pelo respeito às ordens do mundo racional. A ordem do mundo racional é todos fazerem a propaganda na rua, de porta em porta. Quem desrespeitar a ordem do mundo racional não pode voltar para o mundo racional. Desce para as classes inferiores. Sobem os que respeitam e descem para as classes inferiores os que desrespeitarem. Os comodistas não respeitam, não têm tempo. Tem tempo para tudo de sobra e não tem tempo de respeitar as ordens do Salvador, o racional superior. As ordens do racional superior, em último lugar. Os meus gostos e minhas vontades em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, as vontades e os gostos dos comodistas. E, em último lugar, se ainda tiver vontade, o racional superior. Os comodistas pensam e julgam, pelo seu grande atraso, que a matéria é que vai salvá-los. São os passeios e a matéria que vão lhes salvar. Então, primeiro a matéria, primeiro embaixo, primeiro obedecer embaixo a matéria e, em último lugar, obedecer em cima o mundo racional. Então esses já estão a caminho das classes inferiores, já estão mais um pouquinho. Fechou os olhos, já se transformou e degenerou para as classes inferiores, as classes dos horrores e dos pavores, a categoria de animal irracional. Cada qual tem aquilo que faz por onde merecer. Se ainda aí estão penando, sofrendo nessa vida de matéria, porque fizeram por onde merecer aí estarem. E amanhã, em classes inferiores, a mesma coisa. Fez por onde merecerem as classes inferiores, que tudo se transforma e depois se acaba. Hoje está numa classe, depois em outra, depois em outra. Não é abusando levianamente da verdade das verdades que se vence. Se vence com respeito e amor, e não com esse desamor ao mundo racional.